Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Edson de Faria, membro da Igreja Batista Nova Vida, em São Caetano do Sul. Eu quero dividir com você um pensamento que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. Está registrado no texto, no livro de Atos, capítulo 12, versículos 5 e 8, que na minha versão diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado, ou seja, preso, no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. No versículo 8, continua assim: Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo, põe a capa e segue-me. Eu posso estar pensando num título para essa nossa reflexão: Quando a igreja ora. Esse texto constante do capítulo 12 está inserido em um período difícil de perseguição. Se nós olharmos o que diz o versículo 1 e 2 desse capítulo, nós vamos ver que o irmão de João, Tiago, ele foi morto a fio de espada por ordem do rei Herodes. Herodes percebeu que os judeus estavam gostando dessa atitude, que foi agradável a eles. Ele mandou prender também Pedro e mandou lançar Pedro no cárcere e colocou 4 escoltas de 4 soldados, ou seja, 16 soldados tomando conta da prisão de Pedro, para guardá-lo. E após a Páscoa, a intenção dele era apresentar aos judeus. Mas o texto diz, nesse versículo que nós lemos, que a igreja estava em oração incessante. Ou seja, eles persistiam em orar a favor de Pedro. Não importa as condições em que nós possamos estar, possamos nos encontrar, a oração com fé, ela permite um livramento. Quando o texto diz que Pedro estava sendo guardado no cárcere, ou seja, estava preso, nós podemos trazer ou fazer uma analogia daquilo que nós estamos passando hoje. Porque muitas pessoas estão presas nos hospitais, nas camas dos hospitais, nos leitos. Muitas pessoas estão presas em casa. Muitas pessoas estão com medo. Muitas pessoas estão presas na tristeza do luto que estão sofrendo. Mas nós temos visto também, através das orações, curas, libertações, e com isto nós estamos observando milagres que estão acontecendo, libertações que estão acontecendo. O que acontece então quando a igreja se propõe a orar? Eu imaginei algumas coisas aqui para que nós pudéssemos pensar. Por exemplo, existe um fortalecimento da fé, porque nós estamos recorrendo à fonte da graça, diretamente ao nosso Deus. Então, se a nossa fé estava pequena, estava fraca, através dessa oração, através desse procedimento nosso, nós vamos ter a nossa fé fortalecida. Nós passamos a confiar no poder de Deus. Reconhecemos que o nosso Deus é um Deus das coisas impossíveis. Aquilo que para nós não tem mais solução, para Deus tem, porque o nosso Deus é todo-poderoso. O Deus que abriu o Mar Vermelho nos diz hoje que Ele está conosco.
Ele pode abrir, sim, o mar dos nossos problemas, para que nós possamos estar passando por esse mar a pé enxuto, a pé seco, assim como aconteceu no passado. Nós passamos a entender que Deus está no comando. Nós reconhecemos que nada foge ao controle de Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que nada vem além das nossas forças. Por isso nós sabemos que Deus está no comando. Nós deixamos o medo para trás. Deixamos de ser pessimistas, deixamos de ser desanimados e nós começamos a entender que Deus está atento a cada um de nós. Não é um Deus distante de nós, está bem próximo de nós. Nós passamos então a ter coragem. E o milagre acontece. Assim como aconteceu a libertação de Pedro, de uma forma milagrosa. Nós vemos também que a libertação pode chegar a cada um de nós. A cura pode chegar a cada um de nós. O alívio pode chegar a cada um de nós. A salvação pode chegar a cada um de nós. Assim, nós podemos render graças a Deus, porque Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus é amor. E esse amar de Deus, nós não conseguimos nem imaginar a grandeza desse amor, porque é um amor incondicional. Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor grande, que amor infinito. Então, o que acontece? Nós somos fortalecidos na fé, a nossa confiança aumenta, entendemos que Deus está no controle, o medo e a dúvida desaparecem e nós vamos ver o milagre acontecer. Que Deus os abençoe.